Leitura bíblica de Levítico, capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver se purificar. Voltando. Então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo de carmesim e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo. Lavará suas vestes, banhará o corpo com água limpa, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de 1 efa de flor de farinha, para a oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente 1 sextário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado são para o sacerdote. São coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois, imolará o holocausto e o oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto,
tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e um cestário de azeite. 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e outro para holocausto. Ao 8º dia da purificação, os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá 1 ou 2 rolas, ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas, e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa,
e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga na casa não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Imolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro e o isopo e o estofo carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra.